12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. O autor de Hebreus, que muitos estudiosos identificam como tendo sido Paulo, eu também participo dessa ideia pela linguagem e o caráter do livro. Para mim, Paulo foi o autor, embora a Bíblia diz que o autor ali está desconhecido. O autor de Hebreus, ele faz nesse capítulo 12, começando ele, um alerta tremendo, um alerta assim terrível. Ele começa com esse alerta no capítulo, versículo 1, e ele termina o capítulo no versículo 29 dizendo: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele começa te dizendo o capítulo para você tomar cuidado, porque estamos cercados por uma nuvem de testemunha, e ele termina o capítulo no versículo 29 dizendo: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Veja bem, quando você se converte ao Evangelho de Jesus, algumas coisas extraordinárias, entre tantas e tantas outras, que se a gente começar a falar todas, a gente vai acabar deixando até algumas de fora, elas vêm repousar sobre a tua vida. Vamos falar da conversão genuína, do crente verdadeiro, que é o que nos interessa. Vamos lá. Se converteu ele, se converteu ela, converteu mesmo. Primeira coisa que se vê logo de cara: uma radical mudança. Não existe conversão aos poucos. Não existe libertação aos poucos. Não existe. Não existe abandonar o pecado aos poucos. Não existe dar um testemunho aos poucos. Quando a Bíblia fala de estou caminhando no Evangelho, eu já estou no Evangelho com a minha vida. Se eu estou dizendo estou caminhando no Evangelho, eu estou caminhando com a minha vida transformada pelo sangue de Jesus que está sobre mim. Olha quantas coisas vêm. O nome de Jesus que nós carregamos sobre nós. O Espírito de Deus que habita dentro de nós, que confessamos a Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador, servimos a Ele. O Espírito de Deus está sobre nós, o sangue de Jesus está sobre nós, o nome de Jesus está sobre nós. Vai vendo. Anjos, Deus dá ordem aos anjos à nossa volta, ao nosso derredor. Olha só, vai vendo. Quantas coisas, entre outras, né? A unção de Deus está sobre nós. O poder que Jesus disse: eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Lucas 10, 19. Esse poder está sobre nós. Jesus está dentro de nós. A presença dele está conosco. É muita glória, coisas extraordinariamente maravilhosas. Como é que, estando isso tudo sobre nós e em nós, nós não podemos andar, agir e viver de qualquer maneira? E essa qualquer maneira significa como vive o ímpio. Olha o Salmo número 1. O tratamento que Deus dispensa ao justo e a maneira como Deus se refere ao ímpio. Deus conhece o caminho do justo, diz lá o Salmo número 1. Mas o caminho do ímpio perecerá. Meu Deus. A Bíblia está mostrando com clareza que Deus ele tem compromisso com quem deseja e tem e quer compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com quem diz eu estou indo à igreja. Deus tem compromisso com quem já é igreja. Deus não tem compromisso com quem diz eu gosto do Evangelho. Deus tem compromisso com quem está vivendo o Evangelho. Não simpatizante. Simpatizante não faz parte do reino de Deus. Eu não vou em lugar nenhum não, mas eu gosto do Evangelho. Serve a Jesus? Não. Está vivendo o Evangelho? Não. Deus não tem compromisso contigo. Deus não tem compromisso com aquele que promete e não cumpre.
Antes fosse bom que te amarrasse uma pedra no pescoço e fosse lançado ao mar, do que você prometer alguma coisa diante do Senhor e não cumprir. Tem um peso. Aquele que vota e não cumpre, antes fosse bom que não voltasse. Eclesiastes 5:5. Onde está o compromisso de Deus? O compromisso dele está dentro da palavra dele. Se a minha vida passa a estar nessa palavra, e essa palavra passa a estar dentro da minha vida, eu tenho que andar diferente, eu tenho que agir diferente, eu tenho que me comportar diferente. E o detalhe nisso tudo é que, se você acompanhou a leitura comigo, ó, deixemos todo embaraço. Eu não posso me meter em situações que me causem embaraço. Eu não posso parar em qualquer lugar pelas ruas. Eu não posso ter a minha aparência de ação semelhante à aparência do ímpio. Eu não posso agir como ímpio. Eu não posso. Então Deus tem como não se me embaraço, e todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja bem, a coisa é tão tremenda no Evangelho, que no Evangelho não se anda, dentro do Evangelho se corre. Estou andando no Evangelho, não. É aquilo que eu já disse aqui. Tem uns que estão andando, tem uns que estão parando, tem uns que estão para trás, tem uns que estão se desviando, tem uns que estão caindo, mas tem outros que estão correndo. Quem vai ser os vencedores? Na hora de receber a coroa da vida. E a disputa, volto a dizer, é você com você mesmo. Se você está correndo a carreira que te está proposta, no final dessa carreira tem uma recompensa, tem um galardão, a começar pela coroa da vida. E quem vai receber a coroa da vida por você? É você. Quem tem que correr por você? Não, é você. Quem tem que viver o Evangelho por você? É você. Quem tem que testemunhar de você? Aí não é você. Olha que coisa tremenda. Quem vai dar testemunho de você é a nuvem de testemunhas que tão de perto te rodeia. Já vi pessoas querendo dar testemunho de si próprio, se exaltando, se envaidecendo, se ensoberbecendo, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu faço aquilo, eu sou. Foge desses. Esses não estão no Evangelho, muito menos correndo a carreira que está proposta. Ah, me prova isso, mas eu te provo. Quando Deus se manifestou a Moisés, o que ele disse? Ah, Senhor, eu já sabia, tinha que ser eu mesmo. O melhor aqui sou eu. O mais preparado sou eu. O mais capacitado sou eu. O único que o Senhor poderia contar. Foi isso que ele disse? Não, Senhor. Olha o homem que estava na carreira. Eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não tenho condições, não envia a mim, envia lá o meu irmão, levanta outro. Ele fugiu. Ele não fugiu para se desviar. Ele fugiu olhando para as condições dele diante de tanta glória daquele que falava com ele. Ele não se achava digno. Tanto é que esse homem cravou uma frase dentro do espírito dele, que está cravada e tem que estar dentro do nosso. No meu está. Se a tua presença não for comigo, Senhor, não me deixa ir. Rapaz, tu é Moisés, cara. Liderou o povo pela saída do deserto. Você foi lá na cara de Faraó. Lembra quando a vara se transformou em cobra, engoliu as cobras lá dos encantadores lá de Faraó? Você é o tal. O tal é o Senhor dos exércitos. Eu não sou nada. Esse está correndo em alta velocidade para receber a coroa que está proposta. Se a tua presença não for comigo, Senhor, não me deixa ir. Porque em tudo que ele via acontecer na vida dele, ele atribuía honra, glória e reconhecimento ao Senhor dos exércitos. Foi Deus. É Deus. É Deus. Foi Deus. É Deus. Não conseguiria sem Deus. É Deus. É Deus. Na hora que o povo murmurava no deserto que queria comida, ele se humilhava diante do Senhor. Deus mandava comida. O povo murmurou, queria água, ele se humilhava diante do Senhor e Deus mandava água, ou operava lá para que acontecesse. E o milagre descia codornízia e tudo mais. Em nenhum momento Moisés disse: é por causa de mim que você é abençoado, é por causa de mim que você está de pé. Em nenhum momento Moisés fazia o povo olhar para Cristo. Esse é o verdadeiro líder, esse é o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus que Deus levanta. Aponta o povo para Cristo, não aponta o povo para ele. João Batista, o
Que testemunho era a vida daquele homem. Mais de 3.000, 4.000, 5.000, 7.000. Tinha uma multidão ouvindo aquele homem pregar. Quando ele viu Jesus, o Espírito Santo revelou a ele que aquele era Jesus. O que é que ele disse? A ele vocês devem seguir. Ele é maior do que eu, ele é melhor do que eu, ele já existia antes de mim, ele tem a primazia. Eu não sou digno de me abaixando e desatar correr nas suas sandálias. Aí Jesus disse: João, eu vou te dizer qual é a recompensa no final dessa tua corrida. Que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que ele. Glória a Deus. Consegue imaginar o tamanho da coroa desse homem lá na glória? Não dá, né? Glória a Deus. Consegue imaginar o tamanho da coroa do amigo do noivo? Glória a Deus. O arauto, o amigo do noivo. Então cada um Deus chama com ministério, cada um Deus chama com uma função, cada um Deus chama para entrar na carreira, para desempenhar uma missão, uma obra. Olha para a tua vida. Qual é o chamado que tem na tua vida? Ele já teria que ter aparecido. Pelo tempo que você está na igreja, teria que ter aparecido. Se esse chamado ainda não apareceu, é bem provável que nem no reino de Deus você ainda esteja. Você está correndo. Sabe aquelas pessoas quando tem corrida de rua? Está lá os corredores. E aquelas pessoas que vão do lado da calçada, acompanhando, até onde aguenta. Pessoas que nem preparadas fisicamente. Eu já vi isso na televisão. O cara vai correndo do lado da calçada. E tem gente correndo onde é para correr. Ele está correndo lá. Na hora de chegada lá, ele do lado da calçada vai conseguir chegar em algum lugar? Ele tem que estar no meio. No meio, na pista. Tem que estar com o nome dele escrito lá no livro, lá que ele está participando, ele está correndo, é para chegar, é ali no meio. Quem assiste não recebe prêmio. Estou assistindo aqui a corrida, já passaram por aqui, já passaram. Quem assiste não recebe prêmio, o prêmio é só para quem participa, para quem se empenha. Até o último lugar recebe prêmio, porque ele diz: não, você se esforçou, você chegou, você se empenhou, nem que seja uma lembrancinha, isso naturalmente falando, essas corridas de rua, uma lembrancinha aqui de consolação para você lembrar que você participou. Até o último recebe um prêmio. Recebe, mas quem está assistindo não recebe nada. Então no reino de Deus não tem telespectadores, tem participantes do Evangelho. No reino de Deus não tem como dizer: eu vou ficar na minha, aqui sentado, calado, me escondo. Não, no reino de Deus é como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Moisés, quando disse para o Senhor que ele para enviar outro, que ele não era que Moisés estava se desviando do que Deus estava falando. Ele estava olhando para as condições dele, dizendo: eu nem sei falar direito. Aí Deus: eu vou levantar Arão, ele vai ser por boca, mas eu vou falar é contigo. Eu vou tratar é contigo. E olha como Deus fez. Olha como Deus usou o libertador de Israel num cativeiro de cerca de 430 anos nas terras do Egito. Envergonhou o faraó, humilhou cada ídolo pagão do Egito, humilhou o Deus do Nilo, transformando as águas em sangue, humilhou o Deus que eles cultuavam na terra, trazendo aquela praga das rãs. Humilhou de um lado, humilhou, matou, humilhou o Deus que eles consideravam que davam a vida lá. O anjo da morte entrou na casa e matou o primogênito de cada família. Deus humilhou e arrasou todos os deuses pagãos do Egito. Por quê? Porque Moisés não era um telespectador do reino, Moisés era um participante, era envolvido no reino, era envolvido na obra. Quando ele viu que mesmo ele, reconhecendo que não era nada, não tinha condições, que não sabia falar direito, mas Deus quer contar comigo, levantou meu irmão para me apoiar aqui, lembrando que Jesus sempre enviou de 2 em 2, isso é bíblico, é histórico, é fantástico, tem um mover espiritual nisso. Levantou o irmão dele, Arão, mas Deus disse: não, Jesus, não, eu estou aqui, vê se tu acha algum momento de Moisés dizendo: não quero mais não. Eu vou me desviar, agora eu estou cansado, agora eu estou aborrecido, ele se aborrecia com o povo, com a incredulidade do povo, mas diante de Deus ele estava se humilhando, cultuando e adorando, e dizendo que só o Senhor é Deus, como disse Miriam, a irmã dele. Só o Senhor é Deus, quando passaram o mar vermelho. Então nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Quer ver uma das coisas gloriosas? Quando essa nuvem de testemunha, sabe onde ela começa?
dentro da tua parentela, se espalha pela tua vizinhança, pela tua circunvizinhança, se espalha pelo teu bairro inteiro, aí começa a se espalhar pelos outros bairros, pela cidade, por onde tu passa. Estão de olho em você. E como é gostoso quando alguém diz assim: olha, eu estava precisando falar com uma crente, uma pessoa para orar por mim, estou passando uma situação, queria conversar com um crente. Ah, ali tem um crente. Não, não vai ali não, ali não, vai naquela casa ali, no número tal, bate na porta, procura a irmã tal, ou o irmão tal, vai lá. Não, mas aqui perto da minha casa o crente, não, vai lá. Quando a pessoa está fazendo isso, é porque ela está julgando, não por aparência, mas ela está vendo aqui como nuvem de testemunho. Ela está dizendo: não, eu dou um testemunho por ela, eu dou um testemunho por ele. Se fosse eu pedir para orar por mim, eu ia lá. Então vai lá. Uma vez na Suíça, guarda bem isso, lá na Suíça, uma pessoa indicou uma irmã, ou um irmão, uma família, não lembro, para vir numa determinada rua, no Rio de Janeiro, numa determinada igreja evangélica, para procurar o pastor daquela igreja, para aquele pastor orar por aquela pessoa. Será que na Suíça não tinha crente? E no caminho de lá para cá, quantos países se passa? Não tinha crente? E no Rio de Janeiro? Não, é porque o testemunho que aquele homem dava era tremendo. Não tive mais contato, não sei como está mais a vida do homem, mas como eu acompanhava, o testemunho daquele homem era fantástico. E até hoje eu não consegui ver um homem de Deus como aquele, que eu convivesse. Era fantástico o testemunho dele, pastor Manuel da Silva. Fantástico. Caráter espiritual, postura, testemunho, o comportamento, a atitude no lidar com os irmãos, o tratamento, o carinho, era fantástico. Era um homem de Deus para você sentar e aprender. Então, alguém de lá da Suíça indicou ele. Não sei se era brasileiro que estavam lá, ou alguém de lá, da própria terra, não lembro, mas alguém indicou ele, alguém para vir para cá procurar o homem. Mas tinha que ser ele? Tinha que ser ele. Porque o testemunho ele tem um peso tremendo, tremendo. Ah, me prova na Bíblia então que o testemunho tem um peso. Vou te provar. Disse Jesus: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores. Eu tenho um testemunho tremendo. Eu não posso ficar parado em qualquer lugar. Eu não posso dar ouvido a qualquer pessoa conversando qualquer coisa. Não se detém no caminho dos. Eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Eu estou parado, daqui a pouco começa uma roda de palavrão, de discussão, de confusão, e eu estou ali, eu tenho prazer de estar ali. Alguma coisa está errada. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aí já está falando de quem está olhando com testemunho. E na sua lei medita de dia e de noite. Tem um peso. Então a gente tem que tomar cuidado. Nós carregamos o nome de Jesus. Muitas das vezes eu vacilei, você vacilou, nós vacilamos, mas isso não pode acontecer mais conosco. Não podemos mais falhar, errar. Nós temos que lembrar que o nome de Jesus está sobre a nossa vida. Nós carregamos o nome que é sobre todos os nomes, e é o nome do Senhor dos Exércitos. Está sobre nós. Você crê que o Espírito de Deus está dentro de você? Glória a Deus. Você crê que ele se move em você? Glória a Deus. Você crê que o nome de Jesus está sobre a tua vida? Glória a Deus. A palavra dele está dentro de você? Amém. Dons, ministérios, unção, talentos, está aí dentro de você? Glória a Deus. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Então, olha o testemunho que você está dando. Amém. Olha o testemunho. E deixa Deus ser Deus na tua vida. Que o Espírito de Deus nos alimente, nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele Glória a Deus. nada podemos fazer.